ó Deus, pelo deitar, pelo levantar. Pai, estamos aqui de pé, porque até que tua mão poderosa tem nos sustentado. Senhor, te agradecemos por este momento na tua presença, onde iremos aprender um pouco mais a tua palavra, Senhor amado. Pai, neste momento eu te peço, seja com teu filho, diácono Jefferson, Senhor. Pai amado, dê entendimento, revelação do alto, ó Pai. E eu te peço também, Senhor, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para entender, Senhor, Pai, e aprender mais e mais de Ti, ó Pai. Pai querido, Pai amado, que possamos ter uma noite maravilhosa na Tua presença, que tudo que venha, Senhor amado, ser aprendido nesta noite, venha encontrar guarida em nossos corações, ó Pai. Pai, que possamos crescer, Pai, mais e mais em graça e conhecimento. Pai querido, Pai amado, seja com cada irmã, Pai, cada um que participar deste estudo, ó Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, estar à frente de todas as coisas e que tudo venha a ser para o nosso crescimento espiritual. E também, Pai, consequentemente, crescimento do teu reino, Senhor. É que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque nem a manda para orar hoje. A responsabilidade é grande? É, a responsabilidade, ó. Orar pelo marido não é mãe, não. Rapaz, irmã Márcia, tudo bom? Amém. Pode ficar à vontade, pode começar. Amém? Tá bom. Então, me apresentar até para a irmã Jaqueline, né, que entrou depois. Meu nome é Jefferson, diácono, né, pela misericórdia do Senhor, aqui da comunidade Batista em Amapá, esposo dessa mulher linda, Elisângela Azevedo. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite, agradecer essa oportunidade que o Senhor tem dado através da missionária Lilian. E como a missionária Lilian fala, Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso, porque eu venho pensando, né, nessa possibilidade de falar, né, de apresentar alguns estudos, de apresentar alguns temas, visto que a gente está nesse processo de formação, né? A gente está concluindo agora o curso de teologia, então a gente tem muita informação, muito conteúdo para dividir, né? A gente não pode reter o que o Senhor nos dá. E eu estava meditando nisso, estava pensando nessa possibilidade, até tinha conversado com o pastor Marcelo na semana retrasada e conversei com ele essa semana agora, né? E a gente falando sobre algumas possibilidades de estar trazendo alguns estudos. E aí, de forma surpreendente, a missionária Lília nos chama para poder nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor. E aí eu entendi que era a confirmação da parte de Deus para essa tarefa. E o tema que eu trago é um tema que fala sobre provação. E fala primeiro comigo. Tudo que a gente vai falar aqui, tudo que a gente vai aprender hoje, tenha por certo que o irmão Jefferson está aprendendo muito sobre o que vai ser falado. Eu não quero fazer aqui um estudo para a edificação da vida de vocês, mas que seja só para vocês. Isso corta primeiro no meu coração e me traz a reflexão. O processo que o irmão Jefferson passa para que ele possa crescer, para ele amadurecer e entender qual é a vontade do Senhor. Amém? Se vocês puderem abrir em 2 Timóteo 2:15, e se vocês puderem abrir também a carta de Tiago, capítulo 1, o verso
de número 12. Eita, foi o telefone, gente. Desculpa. Eita, glória. Peraí, só um minutinho. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15, e Tiago, o quê? Tiago, capítulo 1, verso de número 12. O nosso tema é provação. Provação e aprovação. Elisângela está com caneta? Eita! Caneta e papel na mão. Misericórdia! Eu estou até com o caderno, não estou nem com papelzinho só, não. Ô, Jesus! Misericórdia, Pai! Com caderno, gente. Eita. Gente, desculpem falar, mas temos um convidado especial mesmo, que eu estou vendo aqui também, além do... Mas ele só não quer aparecer, gente. Tá tímido, o varão. Tá ali do outro lado. O amigo do diácono Jefferson tá ali, no outro lado ali, só ouvindo. Ô, Sérgio, seja bem-vindo, Barão. Tem maná de Deus para a nossa vida. Amém? Tá. A leitura, então, de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E a segunda passagem, que é Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Esses dois versículos, eles estão correlacionados por um tema: prova, aprovação, né? Esse processo que na nossa vida cristã a gente não consegue fugir. E quando eu faço referência a 2 Timóteo, né, a segunda carta de Paulo escrevendo a Timóteo, eu queria abranger, eu não queria limitar a obreiros. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele escreve para Timóteo baseado no ministério que Timóteo tinha como um obreiro. E aí ele fala que existe essa necessidade de ser aprovado. E aí eu queria trazer essa reflexão, não limitado a obreiro, mas abrangendo a quem é salvo, a quem é remido, a quem foi chamado, a quem foi vocacionado para ser servo do Senhor. Então, ele fala aqui essa preocupação, né, essa procura que Timóteo tem que ter de se apresentar aprovado. Ele tem que se preocupar com isso, ele tem que... ele não pode dormir, ele não pode vacilar, mas ele tem que procurar, ele tem que ter essa procura. E lá em Tiago, né, ele vai complementar que essa provação, né, que a gente passa, quando nós suportamos essa provação, no final existe uma recompensa. E a recompensa é a recompensa de vida eterna, né? É de salvação em Jesus Cristo. E aí pensar nisso, né? Pensar em provação. Algumas pessoas fazem confusão com tentação. A própria carta de Tiago, ela vai fazer essa distinção de provação e tentação. E eu queria tornar o estudo mais dinâmico. Alguém sem medo de acertar e errar, porque aqui a gente está aprendendo. E eu estou aprendendo junto com vocês. Então, assim, não precisa ficar preocupado, eu vou responder errado. Não.
se sinta à vontade para responder e para me ajudar nessa distinção, né, do que é provação e do que é tentação. Vocês têm essa ideia? Eu já aprendi, não sei se é correto, que a aprovação é algo que vem de Deus, é permitida por Deus. E a tentação seria a investida do inimigo contra as nossas vidas. Não sei se... Alguém concorda com a Elisângela? Eu também ia falar a mesma coisa. Amém. Então, é exatamente isso. A aprovação, ela é um processo, né, na qual Deus permite que o cristão passe para que ele possa ser purificado, para que a sua fé possa ser edificada, a sua fé possa ser refinada e ele possa ser transformado. E aí a gente tem vários exemplos de provação, né? Abraão, Jó, Jacó. Já a tentação, ela é uma indução, né? É uma tentação. A pessoa tenta, seduz, induz a prática do erro. E aí a tentação que a gente consegue se lembrar aqui é a tentação de Eva. O inimigo tentou Eva, né? Ele seduziu com palavras, induziu ela à prática do erro. Bom, graças a Deus a gente tem essa definição aí do que é provação e do que é tentação. E vocês responderam de forma fantástica. Pois bem, qual é o propósito da prova? Qual é o propósito da prova? Tornar mais forte. Sim, tornar mais forte. Tornar a nossa fé mais forte, nos tornar crentes mais fortes, né? Ter a nossa fé, como eu falei, né? Ter a nossa fé refinada. A gente passa por algumas experiências, né, de fé, a gente passa por algumas provações que o nosso caráter vai sendo moldado, a nossa mentalidade vai sendo transformada, a nossa vida, a nossa fé, as nossas experiências, isso tudo vai sendo aprimorado, moldado pelo Senhor, para que nós possamos atingir a estatura de varão perfeito. Vocês conseguiram compreender? Pois bem, Deus prova aquele a quem chama. Deus nos chamou, né? Deus nos chamou do império das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E na nossa vida cristã, a gente consegue fugir da aprovação? Não. Não tem como fugir da aprovação? Não. Da Todo tentação, crente vai sim, passar... da aprovação, não. Então, não tem como fugir. Não tem como fugir, porque uma vez que Deus nos chamou, e a gente aceita Jesus Cristo, faz parte da nossa vida cristã a aprovação. E Deus nos chama. Por isso que eu falei, para não limitar a obreiro. Eu queria abranger para o crente, para o salvo, lavado e remido no sangue de Cristo. Deus nos chamou, Deus nos trouxe para a sua presença com um propósito, com um objetivo, por uma razão. E o irmão Jefferson, como assim Deus nos chamou? Deus nos procura, Deus nos busca. Eu queria que se vocês puderem abrir, aí cada um abre um texto para a gente ganhar tempo. Ezequiel 22:30. Alguém abre Ezequiel 22:30. Outra pessoa abre João 4:23. Outra pessoa pode abrir Mateus 9:38. E alguém pode abrir Isaías
verso 8. Estou no Mateus 9, 38, hein? Mateus 9, 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Sim, Ezequiel 39. 22, Ezequiel 22, 30. 22, 30. Tá, Posso ler? pode. Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não destruísse, porém a ninguém achei. Olha, João, João o quê? 4, 23. João 4. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Perfeito. Alguém em Isaías? Isaías o quê? 6, 8. 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aleluia. Todos esses versículos mostram a busca do Pai. O Pai busca aqueles quem possa confiar, como em Ezequiel. O Senhor só queria alguém que se colocasse na brecha, alguém que estivesse no muro, para estar ali de alerta, de vigia. Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. O Senhor está procurando os adoradores. O Senhor está procurando aqueles que se colocam na brecha. Grande é a seara, mas poucos os ceifeiros. Deus busca os ceifeiros. Deus busca aqueles que vão atrás das almas, aqueles que estão dispostos a fazer a obra, o chamado do Senhor. E Isaías 6:8, Deus procura aquele que vai anunciar a sua palavra. Quem há de ir por nós? Quem vai levar a mensagem? Quem vai anunciar a verdade? Quem vai anunciar a profecia, a mensagem de salvação? A quem enviarei e quem há de ir por nós? A resposta que o diácono Jefferson está aprendendo a dar é essa que a irmã falou: eis-me aqui. Essa é a posição de quem entende essa busca de Deus. Essa é a posição de quem entende que há um clamor, que o Senhor está nos chamando, que existe um chamado, que existe um propósito, que existe uma obra a ser feita. Independente de qualquer coisa, existe um propósito a se cumprir. A vontade do Senhor precisa ser cumprida, precisa ser realizada, e Ele está nos chamando. O diácono Jefferson se sente nessa posição de chamado, embora muitas vezes relutante, mas essa noite é oportunidade de a gente refletir, de a gente aprender de que Deus nos chama e que em meio a esse chamado existe uma prova. Que em meio a esse chamado, em meio a essa busca, existe uma provação. E aí a gente tem que pensar, né? Eu preciso procurar ser aprovado. Eu preciso procurar ser aprovado diante de Deus, para que essa vontade dele seja realizada. Pois bem, aprovação, aí eu até separei aqui João 6, se alguém conseguir manter aí João 6, verso 66,
o que a provação ela acaba infligindo a algumas pessoas, né? Bom, Deus nos chama a uma tarefa, a um propósito. E no meio dessa chamada existe a provação. Muitas pessoas são aprovadas no processo. A gente passa por provação e nós somos provados, e algumas pessoas aprovadas e outras, infelizmente, acabam sendo reprovadas. Mas aí a gente tem que se posicionar diante dessas duas situações. Mesmo que o irmão Jefferson tenha sido reprovado, qual é a postura, né? Qual é a posição do irmão Jefferson diante de uma reprovação? Aqui em João, no verso 6, no capítulo 6, no verso 66, diz que muitos dos discípulos voltaram atrás. O Senhor Jesus estava falando acerca de ser o pão da vida, né? Jesus tinha acabado de fazer um milagre, uma multiplicação dos pães, e muitas pessoas atravessaram um lago atrás de Jesus para receber as bênçãos materiais. E aí Jesus Cristo coloca, né? Olha, vocês estão vindo atrás de pão físico, mas eu tenho muito mais do que isso. Eu sou o pão da vida. Vocês buscam o pão material, né? Mas eu tenho o pão da vida para vocês, e eu sou esse pão da vida. E no discurso de Jesus, no final, né? Ele vai falar que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue, né? Aquele teria comunhão com ele, né? Aquele que cresce nas suas palavras, aquele que seguisse ele e a sua doutrina, crendo nele, crendo na sua obra, no seu ministério, aqueles sim seriam chamados. E aí, o que acontece? Muitos discípulos se escandalizam. Eu estava até pesquisando, né, e meditando, falar de sangue para um judeu era um absurdo. Como assim beber sangue? Se na própria lei se proibia, né, o consumo de sangue, comer sangue, era um absurdo. E aquilo escandalizou, né, chocou os judeus. E não só chocou os fariseus, a multidão, mas chocou muitos dos discípulos. E aí acontece uma debandada. Muitos retrocedem, muitos voltam, muitos desistem. Eles deixaram de seguir Jesus. Bom, foi só uma provação através de uma palavra. E isso causou um retrocesso. Qual é a reflexão que o diácono Jefferson faz dessa situação? Não podemos retroceder, né? Embora a gente possa passar por alguns momentos de reprovação, a gente precisa buscar em Deus, a gente precisa se humilhar, reconhecer, muitas das vezes, as nossas falhas, né? A nossa fraqueza humana, e se humilhar perante ao Senhor, em busca de aprovação. Não fazer como esses discípulos que retrocederam e abandonaram, se apostataram, né, da fé, abandonaram Jesus, mas que nós possamos reconhecer, mesmo no processo de provação, né, quando a gente está sendo transformado, quando a gente está sendo moldado pelo Senhor, que isso faz parte do nosso crescimento espiritual, isso faz parte da nossa edificação, da edificação da nossa fé, para que a gente, no final, quando terminarmos a nossa carreira que nos está proposta, nós venhamos receber a nossa coroa da vida. E é interessante que nessa mesma passagem, que muitos abandonam Jesus, Jesus vira para os discípulos e pergunta, né? Vocês também não querem segui-los? Vocês também não querem me abandonar? Não querem ir com eles? E aí o que Pedro fala? Mestre, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna?
é o reconhecimento de alguém que é dependente, né? De alguém que depende, Senhor, Agora, para onde eu vou? A palavra pode ser dura, a provação pode ser doída, pode ferir, pode machucar, mas eu preciso ser aprovado, para Jesus. onde ir? Eu A preciso. verdade é que não tem para onde ir. A gente só tem que ir para Cristo, não tem jeito. A aprovação vem, a situação vem, a circunstância é pesado. Não queria falar, mas não aguento. Mas é, mas é. A A gente, aprovação vem. Não tem para onde, a gente não tem escolha. Desde o momento que a gente se prontificou a fazer a obra, a gente não tem mais escolha, a gente perdeu esse. Só tem que ir para Cristo. Não tem mais como voltar atrás. pois é. A gente já chegou numa etapa, né? Nós já chegamos numa etapa que é inviável, né? É como aquela canção, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver, a atmosfera falta ar. Se não tiver na Shekinah, se não tiver naquela atmosfera espiritual, morre. Então, essa palavra vem muito de encontro à minha vida. Não tem para onde fugir. Não dá para escapar, né? A gente precisa encarar essas provações e pedir força ao Senhor para que a gente possa ir atrás da aprovação de Deus. E é interessante que Pedro, ele não passou só nessa prova. Ele passou nessa prova, mas ele passou em diversas outras. Eu fiquei até meditando nisso, né? Algumas pessoas acham que, eu aceitei Jesus, eu já estou nos pés do Senhor, novo convertido que pensa nisso, né? Não, agora a minha vida vai ser diferente, vai ser bênção, e, meu Deus, é só o início da provação. Assim como Pedro, né? Ele teve o início da provação dele nessa passagem, ele passou por outras provações. Quem não se lembra na crucificação de Jesus Cristo, quando Pedro negou Jesus Cristo, né? Pedro, te digo que me negarás. Aí o que Pedro fala? Não, Senhor, eu estou até a morte contigo, jamais te abandonarei, não vou te largar de jeito nenhum. E aí, antes que o galo cantasse, o que Pedro faz? Nega 3 vezes Jesus. Outra passagem que me chama a atenção é a de Cornélio. A gente até, às vezes, associa, né? Pedro ele foi transformado em Atos 2, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele se tornou em um outro homem. Bênção, realmente, ele foi cheio da plenitude do Espírito Santo. Mas as provações acabaram? Não. Ele foi provado. Ele foi provado no quê? Ele foi provado na sua religiosidade. Ele foi provado no seu legalismo, na sua tradição. O Senhor havia mandado Pedro ir lá evangelizar a Cornélio, e ele havia tido aquele sonho, né? Na qual os animais impuros desciam sobre um lençol, e aí o anjo aparece: Pedro, mata e come. Deus, como é que eu vou matar e comer se é algo impuro? Olha, ele estava preso, né, ao legalismo, ele estava preso à tradição judaica, não conseguia entender a vontade de Deus. Assim como ele já tinha sido provado, assim como ele já tinha sido provado na sua impulsividade, né, em negar Jesus Cristo, agora ele estava sendo provado na sua religiosidade. E ali ele foi, graças a Deus, ele foi aprovado, porque ele foi lá rejeitando toda a tradição, rejeitando todo aquilo que estava guardado no coração dele acerca da sua fé. Ele vai lá e cumpre a vontade do Senhor, vai lá e evangeliza, anuncia as boas novas, e não só aquele centurião, mas toda a sua família é alcançada pelo evangelho de salvação de Jesus Cristo. Então,
em todo o nosso caminhar, em toda a nossa vida, passaremos por provações. Isso, eu até fiz um esquema, né? Deus nos chama. Aí, dentro do chamado, tem aprovação. Para que tem aprovação? Para aperfeiçoar a nossa fé. E essa fé aperfeiçoada nos levará para a coroa de glória. Esse é um esquema que Deus faz. Deus chama, dentro do chamado tem aprovação. Na aprovação, temos a nossa fé aperfeiçoada e atingimos o objetivo, que é a salvação, que é a coroa de glória, que é a árvore da vida. E nesse processo, né, que a gente passa, nessa provação que a gente atravessa, né, nos processos que o Senhor permite que a gente passe, que a gente atravessa, aquele versículo de Timóteo, a gente tem que procurar se apresentar a Deus o quê? Aprovado. Pois é, a gente tem que procurar ser aprovado diante de Deus e não diante dos homens. Muitas das vezes a gente passa por algumas situações que a gente deseja a aprovação do homem, né? Não, eu quero ser aprovado, eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas enxerguem, né, que eu consegui, que eu posso. Mas essa chamada de Paulo para Timóteo traz essa observação: olha, procura te apresentar diante de Deus e não dos homens, porque essa aprovação que a gente pode passar, a aprovação que o Senhor nos permite passar, ela prova a nossa motivação muitas das vezes, sabe? Prova também os nossos princípios. Falando de motivação, qual tem sido a nossa motivação? Porque nas provas da vida, a nossa motivação ela vai ser provada, entende? Será que a minha motivação é agradar a homens? Eu até separei uma passagem aqui falando de Saul, 1 Samuel, no capítulo 15, o verso de número 30. Saul, ele tinha sido reprovado, porque o profeta havia pedido Saul para esperar, para fazer os sacrifícios, né? E ele, de forma antecipada ali, ele já armou o holocausto, já fez coisa que ele nem deveria ter feito. Ele assumiu ali a posição do sacerdote, já foi fazendo os sacrifícios, oferecendo sacrifícios a Deus. E aí Samuel reprova a atitude dele, né? Ele se sente ali constrangido, envergonhado. Mas qual é a preocupação de Saul? A preocupação de Saul é, diante daquela situação, buscar a aprovação, né? Mudar aquela situação ali em busca da aprovação de Deus ou dos homens? Ele busca ali a aprovação de homens. Vocês acharam o verso? Sim. Alguém pode ler? Disse então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Olha só, ele estava preocupado com os anciãos, ele estava preocupado com a tribo, ele estava preocupado com o povo, ele não queria ser reprovado na frente do povo, ele não queria ser corrigido, ele não queria mudar a sua atitude, ele não queria se humilhar perante o Senhor. A questão de se humilhar na presença de Deus foi o último pensamento de Saul. Primeiro ele se preocupou quem estava à sua volta. Como que as pessoas o veriam, o que as pessoas iam achar dele, né? Se ele se humilhasse, se ele se consertasse com o Senhor. Então você vê que a motivação de Saul não era uma motivação correta. Ele estava procurando ali ser aprovado diante dos homens e não de Deus.
Então, muitas das vezes a gente tem que refletir e pensar, né? Meu Deus, nos processos que eu passo, nas provações que eu tenho passado, qual é a minha motivação? Às vezes Deus prova a nossa motivação. Como que a gente tem feito a obra do Senhor, né? O que nós temos feito do nosso chamado, do nosso ministério, daquilo que o Senhor tem confiado à nossa mão. Qual é a motivação? É para os homens ou é para Deus? E além da motivação, tem a questão do princípio. Porque a minha motivação ela pode ser boa. Eu posso estar... a minha motivação é para fazer aquilo que louve, que exalte ao nome do Senhor. Mas será que eu tenho feito com o princípio certo? Quem se lembra da passagem de Davi, quando ele tenta trazer a arca para Jerusalém? Ele tenta trazer a arca, né? A motivação está certa ou está errada? Está correta, né? Ele tem uma boa motivação. Ora, eu desejo trazer a arca do Senhor para Jerusalém, a presença de Deus para perto de mim, para que eu possa adorar, sacrificar ao Senhor, adorar o seu nome. Mas ele fez pelo princípio certo ou errado? Ele fez pelo princípio errado, porque ele sabia, ele era conhecedor da lei, ele sabia que o transporte da arca era feito pelos levitas, tinha que ter os varais na lateral da arca e os levitas traziam sobre os ombros. Ele fez da forma correta? Não, ele colocou nos carros de boi e aí custou a morte de quem? De Uzá. Então, a minha motivação ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Mas o que eu tenho feito para o Senhor tem que estar dentro dos princípios certos. Na nossa vida cristã não pode ter aquela fala, né? Os fins justificam os meios. Não, isso não serve para crente. Isso não serve para quem é chamado, lavado e remido pelo Senhor. Tem que fazer pela motivação certa, sim, mas a gente tem que fazer pelo princípio correto. Quem não se recorda de Ananias e Safira? Atos, né? A igreja primitiva estavam colhendo ofertas, recursos para abençoar as pessoas. Ananias e Safira fez certo em vender a sua herdade e levar parte do seu recurso aos pés dos apóstolos? Fez sim ou não? Sim, ele fez de forma correta. Tá certo, ele foi lá, vendeu e colocou a parte do dinheiro lá aos pés dos apóstolos. Mas o princípio ele fez de forma errada, porque ele fez debaixo da mentira. Então, isso assim, traz uma reflexão e um puxão de orelha no irmão Jefferson. Às vezes a gente até acha que está fazendo a coisa certa. A gente até acha que está fazendo a obra do Senhor de forma correta. A minha motivação é boa, eu estou fazendo, mas às vezes eu não estou fazendo debaixo dos princípios de Deus. Às vezes eu não estou fazendo debaixo da legalidade, né? Debaixo das diretrizes estabelecidas por Deus. Estava fazendo certo, mas estava fazendo no princípio errado. Então a gente precisa refletir sobre isso, né? A nossa motivação na obra do Senhor. Qual é a nossa motivação? Qual é os princípios? Os princípios são os princípios bíblicos, os princípios divinos dados pelo Senhor. E ainda dentro dessa temática, né, de procurar ser aprovado diante de Deus, de se apresentar a Deus e não aos homens, eu trouxe aqui essa reflexão do altar público e do altar escondido. Porque Ananias e Safira queriam a aprovação dos homens. Saul queria a aprovação dos homens. Mas aonde que nós somos aprovados por Deus? Qual é o local que nós buscamos a aprovação de Deus? Não é diante dos homens, não é no palco, não é no púlpito, não é diante das pessoas. A nossa aprovação
vem no secreto. A nossa aprovação vem lá no íntimo, lá naquele quartinho de oração, lá no secreto. Muitas das vezes, igual Ana, né? A gente nem consegue falar, só balbuciar e chorar. Mas é lá nesse íntimo que nós buscamos ser, diante de Deus, aprovados. Josué, vocês conseguem abrir Josué 4? Só para corroborar essa questão do secreto, tem a referência lá, né, em Mateus 6, verso 16, 17, 18, que Jesus Cristo orienta, né, não fazer como os fariseus, orar em público, mostrar que está jejuando, mas é dentro do seu quarto, né? Entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta, e ali o Pai que te vê em secreto, ele te ouvirá. Josué, o quê? 4. Josué, capítulo 4. Versículo. Aí, o verso 9 e o verso 20. Alguém pode ler para a gente? Pôs Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Tá. O 20. Não, só um minuto. Nesse verso, essas pedras, elas foram colocadas aonde? No meio do Jordão? No meio do Jordão, no meio do rio, certo? Sim. Elas foram colocadas lá no meio do rio. Agora, no verso 20. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gigal. Em Gilgal, quer dizer, numa localidade, né? Olha só, são 2 altares. Um altar Josué construiu no meio do rio. Alguém vê esse altar no meio do rio? Não. Não. Por quê? Porque está coberto de água. Está lá. Esse é o altar que está no secreto. Agora, o outro altar que Josué fez, ele fez aonde? Ele fez em Gilgal. Esse todos poderiam ver. Esse estava de frente à congregação. Estava ali o altar público. O que isso representa para a gente? Que a gente às vezes é certo que na nossa caminhada cristã a gente vai atravessar rios, a gente vai atravessar locais que simbolizam para a gente uma transição. Josué e o povo de Israel estavam passando pelo Rio Jordão. E nesse processo de travessia, a gente precisa ter esses 2 altares. O altar privado, o altar secreto, que é na calada, aonde a gente se quebranta, aonde a gente se sacrifica, aonde a gente se humilha, aonde a gente reconhece a nossa fraqueza, aonde a gente entrega para o Senhor, aonde a gente coloca aos pés da cruz toda a nossa vulnerabilidade, toda a nossa limitação humana, toda a nossa fraqueza, reconhecendo o poder, a soberania de Deus sobre a nossa vida. Esse é o altar secreto. Para que no altar que é construído lá em Gilgal, que é o altar que está de frente à congregação, ele sirva de testemunho. Para que Josué fez esse altar lá em Gilgal? Para que todos, quando olhassem para aquele altar estabelecido ali, se lembrasse do processo que havia passado lá atrás, da travessia que eles haviam realizado no Rio Jordão, como Deus operou naquele processo e eles puderam atravessar e chegar a um novo patamar, chegar numa nova realidade. Saíam do Egito, largavam o deserto, o processo que eles passaram no deserto, a mente deles, que era uma mente de escravos ainda,
passou por todo aquele processo durante 40 anos e agora eles se defrontam ao Jordão. Olha, o Jordão agora é momento de travessia. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais oprimido. Eu não sou mais escravizado, aprisionado. Em Canaã, eu sou guerreiro. Em Canaã, eu sou combatente. Em Canaã, eu sou conquistador. Então, eu trago isso para a vida de vocês hoje. Seja qual for a provação que vocês passem, que vocês atravessem, tenha certeza que vocês vão atravessar diante do poder de Deus. E que nesse processo, nessa travessia, a minha mente, a nossa mente, será transformada para a honra e glória do nome do Senhor. Nosso caráter pode ser moldado, o nosso coração, a nossa mente precisa ser transformada através das provações e desse processo, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós alcancemos a coroa de vitória. Amém? Amém. Não esqueça dos altares. O secreto é no secreto que a gente se humilha, para que no altar público o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que a gente possa testemunhar para as pessoas aquilo que Deus trabalhou lá no nosso íntimo, lá no nosso secreto foi trabalhado e agora o nome do Senhor é glorificado através da nossa vida. Amém? Amém. Amém. Como eu falei, né, a questão da aprovação. Vocês querem comentar, falar alguma coisa? Não. Eu sou Zoa Laura, que Laura vai anotar para a próxima pregação dela. Não, tá secreto, não tá público. Você acha que eu ia perder isso? É ruim. Tá crescendo, tá crescendo. Ó, não guarde, compartilha, divide. A fonte tem que jorrar, Irmã Elisângela, você tem que trazer o irmão 3 horas da manhã para ele trazer uma palavra que vai ficar mais fácil para me dar uma anotadinha, né? Acho que o Lília para de me colocar. Não, e pior que ela tá me chamando 3 horas, mas aí eu vou pro secreto. Ela vai minha irmã, eu fico lá no pé da cama. Eita, agora. É bênção. Então, assim, para avançar, como eu havia falado, né, a aprovação, ela nos molda, né? E aí eu até elenquei algumas coisas que são trabalhadas nesse processo de provação. A nossa motivação, a nossa fé, a nossa perseverança, os nossos sentimentos, as nossas convicções, o nosso chamado e o nosso ministério. Tudo isso é provado diante do Senhor. Ele prova os nossos corações, ele prova, né, a nossa vontade, ele prova aquilo que está lá no íntimo do nosso coração, onde ninguém vê. Isso tudo passa pela provação do Senhor. Deus nos prova, né, a fim de nos refinar, a fim de nos trazer esse crescimento, para que a gente possa avançar. E aí eu separei 2 versículos. Romanos, capítulo 8, o verso 28, né? Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até mesmo a provação, até mesmo o processo, até mesmo as dificuldades. E Romanos, ainda no capítulo 8, no verso 35, tem a pergunta do apóstolo, né? Quem nos separará do amor de Deus? A nudez, a fome, o frio, a doença, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Então, é certo que passaremos por provações, né? É certo que passaremos por situações que vamos ser
provados por Deus, mas todas essas provações cooperam para o nosso bem, cooperam para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para a nossa mudança. Quantos sentimentos não são trabalhados através da provação? Como o nosso caráter não é forjado por Deus através das provações? Quantas provações o diácono Jefferson tem passado e tem sido aprimorado? Muitas, muitas, muitas e muitas, né? A gente pensa, né? Por exemplo, perdão. Meu Deus, que provação meu Deus, trabalhar com perdão. Mas Deus coloca essas situações para nos forjar, não é mesmo? Se a gente quer entrar na Canaã, a gente tem que ser purificado. Não pode ter nenhuma escória na prata, tem que passar pelo fogo. E muitas das vezes Deus permite que a gente passe por algumas situações para a gente trabalhar esses aspectos na nossa mentalidade, na nossa prática de vida cristã. O perdão, a paciência, a perseverança, enfim, nós somos provados para sermos forjados e aprovados pelo Senhor. Não é fácil. Não é fácil não, não é fácil não, não é fácil não, não é fácil não. Olha, o irmão Jefferson está sendo trabalhado no orgulho, o irmão Jefferson está sendo trabalhado no perdão, na paciência, na língua. Não é fácil, não é fácil. Eu trouxe essa mensagem mais para mim do que para vocês. Eu só estou compartilhando com vocês, mas essa mensagem é toda para o diácono Jefferson. Mas é interessante, né, o que o irmão está falando aqui, né, sobre Saul, né, nessa passagem, que é interessante que ele fala, ele reconhece: eu pequei, mas ao invés de ele reconhecer a soberania de Deus, que ele necessita de Deus, e ir para o secreto, ele quer ser honrado. É muito forte isso. E além de querer ser honrado, ele ainda fala, né? Volta comigo. Ele queria que o profeta voltasse com ele, queria status, e ainda fala assim: para que eu adore o Senhor, o teu Deus. Ali ele não reconhece Deus como Deus dele, mas ele reconhece Deus como Deus do profeta. Ele erra 2 vezes. Olha, tá nos detalhes, missionária, tá nos detalhes. Olha só que coisa interessante, eu nunca tinha me atentado para esse detalhe. Ele fala do seu Deus, e essa busca pela aprovação. Ele já tinha falhado, ele já tinha errado. Muitos pregadores colocam essa diferença, né, de Saul e Davi na questão do reconhecimento. Saul realmente ele não reconheceu o erro, ele só estava em busca mesmo de aprovação humana, e foi a derrocada dele, foi a falha dele, e aí é só o começo de um abismo, né? E aí ele vai afundando, o seu ministério vai ruindo, quando na verdade ele precisava buscar em Deus a aprovação. E buscar a aprovação de Deus, muitas das vezes, é humilhação mesmo. A gente tem que se humilhar aos pés do Senhor. Muitas das vezes, algumas pessoas até confundem, né? Não, eu preciso me humilhar. Não é se humilhar para o homem, é se humilhar para o Senhor. Embora a gente tenha que se retratar, né? Pedir perdão, reconhecer as nossas falhas diante dos homens. Mas a humilhação, ela é no Senhor. Aquele que se humilha perante o Senhor encontra perdão. Aquele que se humilha perante o Senhor encontra a aprovação. Amém? Amém. Alguém mais quer A colaborar? verdade é que as pessoas gostam muito de falar: os humilhados serão exaltados. As pessoas usam esse termo, geralmente, para se exaltar. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Só que não é bem assim, porque a palavra vem dizer os que se humilham. A gente tem que se humilhar, não é humilhar os outros. Assim. Mas é isso. Tem muita gente que pensa dessa forma, sabia? Que acha que, tipo assim, vai chegar num certo momento
e você vai passar por alguma provação, alguma situação, uma tentação, qualquer coisa de ação aí você vai passar por esse negócio. Aí a pessoa se acha que, tipo assim, a pessoa foi lá, errou comigo, então eu não vou pedir perdão, não. Só que a palavra do Senhor diz que a gente tem que pedir perdão até para ofertar. Aí a pessoa acha que é tipo assim, mas ela me humilhou, agora Deus vai me exaltar. Gente, não é assim. Não é assim. A gente tem que ter essa visão, gente. É sim. Tem pessoas que acham que é desse jeito. Mas não é desse jeito. É os que se humilham perante o Senhor. Os que se humilham diante do... Se você se humilhar diante de Deus, aí a pessoa... Não tem que os humilhados serão exaltados. As pessoas estão interpretando essa palavra mal, tá? Aí a gente canta junto com a Damares. Quem me viu na... como é que é? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quando vê... na vez só vou se arrepender. Olha, tem que ficar ligado. Absurdo. Tem que ficar ligado. Mas realmente, a gente precisa se humilhar aos pés do Senhor, buscar nele, né? E às vezes é difícil, porque isso fala de orgulho, né? O orgulho humano, a nossa vaidade, o nosso ego é uma coisa muito complicada, muito complicada. Quando a gente não se deixa ser quebrado, né? A dura cerviz, o pescoço duro, não quer abaixar, isso nos leva para longe do Senhor, né? Nos leva para longe do chamado, nos leva para longe do propósito, nos leva para longe da coroa da vida. Mas quando a gente reconhece e se humilha perante ao Senhor, a gente alcança misericórdia, a gente alcança perdão. Então, assim, para a gente ir já caminhando para o final, no processo, na provação, a gente está em busca de aprovação, certo? Sim. Certo, a gente está em busca de aprovação. Mas existe reprovação nesse processo? Sim. Sim. Sim, existe reprovação. Reprovação significa derrota? Não, né? Não. Vamos pensar junto. Por que não? Forma, né? Ou não? Não, vamos pensar. Não tem certo e errado. Temos tipo escolha. Oi? Tem múltipla escolha? Não, então, pensa comigo, ó, eu estou sendo provado por Deus, e dentro dessa provação, eu fui reprovado. São várias provações, nós passamos por diversas provações, e aí numa das provações, eu fui reprovado, não consegui passar nessa prova. Isso significa derrota? Não, você passou em outras. Tá, porque eu passei em outras. Sim, eu passei em outras, eu fui aprovado em outras. Mas aí nessa eu fui reprovado. Bom, não significa derrota. Pode fazer outra prova. A gente vai fazendo prova até ver. A verdade é para ser dita. A gente está nesse mundo se aperfeiçoando a cada dia. Então, se a gente não for cada dia errando e acertando, a gente não vai conseguir chegar no céu. Essa é a realidade. Então, tirou as palavras da minha boca, gente. É a dependência, é a famosa dependência, né? A gente vai ter a oportunidade ali de fazer novamente, repetir aquela prova novamente e ser aprovado. Exatamente. Glória a Deus. Ser reprovado não significa ser derrotado, porque existe uma outra possibilidade. A gente pode fazer a recuperação, a gente pode fazer a segunda chamada, né? Deus tem essa misericórdia para conosco, né? Para que a gente possa passar de novo no processo para ser aprovado. Mas existe uma situação que significa derrota dentro desse processo. Quando desistimos? Abandonamos, não. Sim. Quando essa reprovação, ela se torna um círculo vicioso.
Ó, eu passo pela prova, vou passando pela prova, reprovo. Aí, de novo, aí vou, tento, reprovo. Aí vou de novo, reprovo, e fico nesse círculo vicioso e eu não consigo avançar. Isso daí, no caso, já se torna a iniquidade, né? Porque você peca, erra e volta para o mesmo pecado e vai errando e voltando. Você sabe que está errado, sabe onde está errando e continua fazendo a mesma coisa. Aí a gente vê que tem pessoas que nunca saem daquela prova, daquela situação. Né? Então, eu não queria trazer para o pecado em si, mas eu queria trazer exatamente para aquilo que Deus tem tentado forjar no nosso caráter, tem tentado mudar na nossa vida, e a gente não consegue avançar. E aí a gente fica preso, estagnado. Isso traz para a gente essa sensação de derrota, né? É como se a gente nos sentíssemos aprisionados. A gente não consegue avançar. E aí tem uma passagem interessante, que é 1 Samuel, capítulo 17, o verso 16. Vai falar do gigante Golias. Golias se apresentou diante do povo de Israel por quantos dias? 40, né? 40 dias. Imagina só, o gigante Golias se apresentava diante daquele esquadrão, daquele exército, daquela multidão de homens, e aí instigava eles, né? E aí, quem é que vai vir lutar contra mim? Quem é o corajoso? Eu só quero um homem corajoso para vir lutar comigo. Cadê o Deus de vocês? Cadê a força que vocês têm? Vocês não são de nada. Para mim, não existe ninguém à minha altura para me combater. Imagina a gente ouvir isso de gigantes que se apresentam na nossa vida. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas das vezes alguns gigantes, né, se apresentam não por 40 dias, não por 40 semanas, não por 40 meses, mas existem anos que pessoas não conseguem vencer os seus gigantes. Imagina ser afrontado, né? Passar por aquela situação. É forte. É forte, é uma situação... É igual o Jó, né? Ele passou, a Bíblia não fala assim que o tempo que ele passou, mas enquanto ele não foi forjado a ferro e a fogo e aprendeu o que era necessário ele aprender, ele não saiu da situação, ele ainda não foi honrado. Então foi o processo. Enquanto a pessoa não atinge o nível que Deus quer que ela venha atingir, ela não vai sair daquele ciclo, vai ficar. Entra ano, sai ano. Não vai. E esse é o perigo de a gente não avançar. Deixa a Vanessa falar. Vanessa, não estou vezes, o gigante... Estava demorando para você falar. E às vezes o gigante, realmente, igual o irmão está falando aí, né? Que ele lá dizia, né, que não tinha um guerreiro à altura dele. E, às vezes, o nosso gigante é igual tá, eu acho que, se não me engano, é no de Salmos, que está escrito que, se não fosse o Senhor, nós seríamos presa fácil com o adversário. Então, muitas das vezes, o gigante, se não fosse Deus na nossa vida, nos massacraria, nos engoliria vivo. Só que Deus faz toda uma diferença, né? Porque estava lá Davi, pequenininho, né? Aquele aspecto gentil. Só que por dentro dele tinha algo grande, que já era a presença de Deus. Então, assim, o gigante pode ser realmente, aos olhos carnais, pode ser maior do que a gente, só que Deus faz toda uma diferença. Então, eu achei isso muito tremendo assim na vida de Davi. Realmente, ele com o gigante não era compatível mesmo. Só que Davi ele foi na força do Senhor. Então, isso fez toda uma diferença. Mais alguém quer complementar? Elisângela. Ao contrário. Uma coisa que
que mexe comigo é que, assim, nós temos que provar direto. Eu posso falar que todo dia eu passo cada semana é uma novidade de provação. Mas as provas vão mudando. Tem pessoas que ficam numa provação. Eu conheço uma pessoa que há quase 40 anos e quando pergunta assim, aquela provação passou? Não, continua na mesma coisa. Não muda o quadro, não muda o cenário. Mas tem uma coisa que me intriga também, que tem pessoas que não são provadas. Dá para entender isso? Entendi. Então, realmente, nessas pessoas que não são provadas, elas não têm intimidade com Deus, não têm vontade de ter intimidade, de buscar algo mais, porque a vida dela é uma estacionada. Se acontece assim, alguma coisinha, é normal, coisa do dia a dia. É assim que a pessoa entende. Não é uma provação. E a pessoa nunca ficou mas ai, sou abençoada. Eu nunca fiquei em pé. Ai, sou abençoada. Nunca aconteceu isso comigo, nunca aconteceu aquilo. E eu fiquei prestando atenção, eu falei, Senhor, eu saio de uma prova, já entro na outra, e a pessoa está feliz da vida ali contando que nunca passou por nada, não faz nada. Aí a vida está orando, e olha lá, ele fica no Senhor, né? Tudo uma provinha diferente, quando não é dentro de casa é no trabalho, quando não é outra coisa. E a pessoa está ali, bela, maravilhosa, dizendo que nunca ficou nem... Não conhece que é aprovação, minha filha. Então... enfermidades novas, eu quase pego todas elas, quer dizer, eu passo por todas as provas. A pessoa não paga nem o preço. Então, aí tem alguma coisa errada. Porque nós falamos no início, né? Deus nos chama. E aí, quando a gente assume esse chamado, existe aprovação. Vem de pacote, vem de brinde, vem de bônus. Quando Deus nos chama, cada um pega a sua maletinha chamada aprovação e vai com ela. E o que a irmã falou anteriormente é só pela misericórdia do Senhor. Por isso que eu falei, né, a questão de se humilhar perante o Senhor. Só nos humilhando perante o Senhor, buscando em Deus, né, a ajuda, o auxílio através do Espírito Santo, é que a gente consegue vencer. Pela nossa força a gente não consegue. Eu falo com propriedade para vocês. Na força do irmão Jefferson, eu não consigo enfrentar gigante nenhum. E olha que se apresenta um gigante todo dia. Então, se a gente não reconhecer, né, dentro desse ciclo de reprovação, que a gente precisa buscar auxílio do Senhor, a gente não consegue avançar. E aí é que entra o problema, porque esse ciclo de reprovação acaba trazendo para a gente um trauma, porque a gente não consegue avançar. Meu Deus, não consigo avançar. É o momento que algumas pessoas desistem, é o momento que algumas pessoas abrem mão, algumas pessoas se veem ali numa situação de repetição, e aí, isso gera dor, né? Isso gera perda, a pessoa acaba sendo traumatizada, os processos que ela vai passando, ela não consegue avançar, não vê melhora, não muda, e aí isso pode trazer vergonha, pode trazer culpa, eu elenquei aqui, né? Pode trazer medo, e aí essa pessoa que não consegue avançar, que não muda, que não vê essa situação sendo transformada, ela começa a ficar melindrosa, eu já não consigo passar daqui mesmo, eu não consigo avançar, nada muda, é sempre essa vergonha, é sempre essa dor que eu passo. Quer saber? Não chega perto não, eu não quero mais essa aprovação, não quero, sabe? Ela retrai, ela tenta se afastar, fica vulnerável, não, poxa, eu sinto porque eu não consigo. Pensa em quantas pessoas, né, e até a gente mesmo se vê muitas das vezes nessa situação. A gente passa por algumas provações,
e aí a gente é reprovado e a gente não consegue avançar e, poxa, eu vou desistir, eu vou parar, vou largar, e não é para mim, não quero. A gente tende quem gosta de ser reprovado? Ninguém gosta, nem minha filha de 6 anos fala com ela que ela vai ser reprovada, ela passa mal. Fala que ela não vai tirar nota 10, ela se apavora. Então, a gente tem isso com a gente, né? E aí a gente pode identificar, fazer uma autoanálise. A gente precisa se analisar e ver se a gente tem apresentado esses sinais de reprovação. Aí eu coloquei aqui, né? Estagnação e desânimo. Quando eu me enxergo parado, quando eu me enxergo desanimado, eu estou correndo risco de me apostatar. Passei por alguma situação, fui provado por Deus, não passei no teste, fui reprovado, e aí passo de novo, fui reprovado, aquilo me gera um trauma, eu não consigo avançar, parei, não quero mais. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Estou desanimado, não consigo mais avançar, não vou mais para frente, porque eu já tentei e não consigo, parei. Outro sentimento que pode vir é o ressentimento. Ressentimento e prevenção. A gente fica ressentido com alguns processos que a gente passa, com algumas situações que a gente enfrenta, e aí isso cresce no nosso coração. Aí eu previno, eu me antecipo, eu sei que vai acontecer a aprovação de novo, eu já me afasto. Não, eu quero me prevenir, eu não quero passar por essa situação de novo, não, porque eu não consigo mesmo passar. Outro sintoma que acontece nesse ciclo, fuga. A gente pega a síndrome de Jonas, a gente pega a síndrome de Moisés, a gente quer fugir. Moisés vacilou lá no Egito, matou um egípcio, o que ele fez? Fugiu. Jonas não queria cumprir o chamado e a vontade de Deus, o que ele fez? Fugiu. Só que é engraçado, porque a irmã falou que não tem para onde fugir, não é mesmo? Lá no início, a gente chega a um patamar que a gente vê que não tem para onde fugir. Para onde fugirei? O salmista Davi fala no verso 139, se eu for para o mais alto da montanha, ali tu estarás. Se eu for para o mais profundo do mar, ali também tu estarás. Se eu for para a sepultura, tu ali estarás. Para onde que a gente foge? Não tem para onde fugir. Então, Moisés passou 40 anos de tratamento. Lembra que eu falei que o gigante se coloca 40 dias na frente do povo de Israel afrontando? Moisés foi para a escola de Deus lá no deserto de Padarã, 40 anos, sendo transformado para ele encarar aquilo que ele precisava encarar no Egito. Ele voltou para o Egito, sim ou não? Voltou. Ele teve que voltar. Da onde ele tinha fugido, passou no processo de Deus, Deus trabalhou na vida dele, se apresentou na sarça ardente, e ele teve que voltar para cumprir a vontade de Deus. Jonas não teve jeito também, fugiu, foi vomitado pelo grande peixe e teve que voltar, cumprir a vontade de Deus. Então, nesses processos, mesmo que a gente tenha sido reprovado, né? Jonas foi reprovado porque ele tentou fugir da vontade de Deus. Mas aí, lá dentro do profundo, né? Do Sheol, lá no profundo da sepultura, na escuridão do ventre de um peixe, o que ele faz? Ele reconhece, ele se humilha perante a presença de Deus e aceita de novo o chamado. Gente, já está na hora? Já está na hora, não? Vou avançar. Vou avançar. A Boca quer falar alguma coisa de avanço. Pode falar. Fala, Vanessa. Acho que é porque eu estou aqui muito no baixinho. Vai, Vanessa. Em relação ao que o irmão estava falando,
quando a pessoa vai sendo reprovada, que vai batendo uma vergonha. Isso acontece principalmente assim com pessoas que têm problema com vícios, usuários de droga principalmente, né? Ontem mesmo lá na minha igreja testemunhou um irmão e ele contando que ficou 4 anos lá na linha amarela como morador de rua se drogando e ele voltava, saía, voltava e saía. E ele contou que dessas últimas vezes, quando ele pensava que ele sentia o toque do Espírito Santo e ele pensava em levantar a mão, vinha isso na cabeça dele. Poxa, mas de novo, o que os irmãos vão pensar de mim? Será que eu vou conseguir me firmar? E se eu cair de novo? Tem muito disso também, né? Sim, porque... E a gente sem querer, a gente mesmo sem querer, às vezes a gente julga, nossa, mas o irmão de novo. Mas só ele sabe a guerra que ele enfrenta, né? Só ele sabe o gigante que ele mata, né? Sim, porque na provação tá os nossos sentimentos. O nosso sentimento está sendo provado. O nosso interior, né? A nossa alma, os nossos sentimentos. Isso tudo está à prova, irmã. Não tem para onde a gente fugir. O nosso ego, a nossa vaidade. E aí a gente não sente culpa, como a senhora falou. Olha só a culpa. A culpa vem na mente de novo. Pô, de novo, você vai tentar. Aí, quando ele não consegue, associada à culpa vem o quê? Vem a dor, a frustração. Poxa, olha só, eu tentei e não consegui. Já tentei mais de 2, 3, 4, 5 vezes e não consigo. Vou desistir, vou parar. Eu não quero mais passar por isso. Isso é doloroso para mim, isso me causa dor. Imagina na prova, né? A gente fica na expectativa, ansioso. Aí a prova chega. Aí você, pô, agora eu vou acertar. Aí chega no final, 0 de novo. 0 de novo. A minha carteira foi assim, na primeira, na segunda, que vergonha. As pessoas me ligavam, Nessa, e aí tu passou? Ai, meu Deus, que vergonha, de novo, não. Olha só um exemplo prático. A habilitação, meu Deus, realmente, isso traz, é o nosso sentimento, a nossa psique que está sendo forjada, é a nossa mente que está sendo trabalhada para a gente atingir e alcançar a mentalidade de Cristo, para a gente chegar à estatura de varão perfeito. Lá em Efésios 4, no verso 12, vai falar sobre isso, né? Deus deseja, né, que a gente chegue à estatura de varão perfeito, mas isso a gente precisa ser transformado. O meu coração precisa ser transformado, a minha mente precisa ser transformada. E isso é transformada de que forma? É através da prova. Não tem jeito. Para o irmão Jefferson deixar de ser orgulhoso, ele precisa ser provado. Todo dia eu preciso ser provado para largar o orgulho, para largar a vaidade, a autossuficiência, mas o quê? Um monte de aspecto da nossa personalidade, da nossa vida, precisa ser forjada. A liberação de perdão, a empatia com o próximo. Eu sou provado para me colocar no lugar de outro, para ter compaixão de vidas. Eu sou forjado, eu passo por prova, para ver a necessidade. Todos os dias nós somos confrontados conosco mesmo. Somos confrontados todos os dias, com o nosso ego, com tudo. Tudo. E isso é provação. É para a gente ser aperfeiçoado, é para a gente ser transformado, lapidado. Deus vai lapidando a nossa vida para que a gente possa crescer espiritualmente. É por isso que a gente vê algumas pessoas, né? Poxa, já tem tantos anos de crente e, poxa, não avança. Poxa, fulano de tal, caramba, já era para estar voando. Pô, Deus tem uma obra tão grande na vida de fulano de tal, mas o camarada não sai dali, não avança. É porque tá no ciclo vicioso, não avança, não consegue a aprovação de Deus. Às vezes é o que eu falei, né? A motivação, ele está buscando a motivação, a aprovação do homem, às vezes está fazendo até certo, mas o princípio está errado.
E aí, ó, não consegue avançar, não vai. Às vezes não quer liberar, não quer perdoar, não quer, e não vai, e não avança. Fica ali aprisionado em dor, em isolamento, às vezes até se vangloria, né? Não, eu posso, mas está tentando só maquiar o que está lá dentro do coração. Então, a gente precisa reconhecer. E para fechar, agora é para fechar mesmo, Jacó. Será que Jacó nos ensina sobre provação e aprovação? Sim ou não? Sim, né? Sim. Olha só. Esperar a Lília responder. Não, pode colaborar. De que forma? Lília, Pode falar, Laure. Vai, Laure. Diaconisa Elisângela, só porque o esposo dela quase não está falando. Estou bem manjando. Então, só para fechar. Jacó, eu vejo assim, que ele foi confrontado em tudo, né? No perdão. Sim. No perdão, porque ele foi para uma terra e depois, como o Senhor fala assim, agora é hora de você voltar. Ele teve que deixar a sua vontade para ser obediente, né? Voltar. Tá de frente pro teu irmão, Esaú. Eita, meu Deus. Eita, Jesus. Largar o orgulho. Misericórdia. A mentira, até nesse sentido, né? Porque quando o pai dele perguntou assim, quem é você, que ele não estava enxergando, aí ele falou assim, eu sou Esaú. Você é Esaú, mas tem o jeito de Jacó, mas o pai dele pergunta assim para ele, quem é você, meu filho? Qual é o seu nome, né? Quem é você? Ele fala, eu sou Esaú. O espírito da mentira dele. Aí, quando ele é confrontado no Vale de Jaboque, aí o próprio Deus pergunta, qual é o teu nome? Aí, ao invés de ele falar Esaú, agora ele é confrontado no Vale de Jaboque. Agora o meu nome é Jacó. Eita, glória! Exatamente, missionário. Exatamente. Jacó é uma grande lição para a gente da aprovação e aprovação. Como a senhora falou, realmente, ele seduziu, né? Ele usou de astúcia com o irmão para vender a primogenitura, roubou o direito da bênção, como a senhora falou, através da mentira, ele mentiu, ele enganou o pai com a ajuda da mãe. Ele pensa num camarada, eu acho que Jacó era carioca. Jacó era carioca. Malandro. O cara tratante. Ele fez tudo isso. Aí lembra do que eu falei para vocês do ciclo? Dentro do ciclo tem um aspecto, a fuga. Ele fugiu. Aí ele foge, né, do seu irmão. Ele não quer encarar a verdade, ele não quer encarar os fatos. Ele foge. E aí ele vai fugir, só que ele foge para um lugar interessante. Escola de Jeová. 20 anos na Escola de Jeová. Sabe qual era o nome da escola? Escola Labão. Se ele acha que que ele era 7, que ele era esperto, ele foi parar no colo de Labão. O camarada mais esperto do que ele, PhD, formado. O cara era intelectual na arte de enganar. Aí faz ele estava começando, o Labão já estava há muito tempo na arte. Já. Aí faz o camarada trabalhar 7 anos por Raquel e entrega a Leia. Aí trabalha mais 7 anos por Raquel e fica o restante dos anos, né, no total de 20. 6 anos trabalhando por um salário que foi mudado mais de 10 vezes. O camarada, não, agora as doentes e as fracas são sua. Não, agora são as malhadas. Não, agora são as pintadas que são sua. Não, e vai mudando. E vai ali, ó. Olha, que processo que Jacó estava passando. A Bíblia não dá detalhes, né? Mas imagina, gente, é 7 anos. Imagina a frustração do camarada. Pô, esse camarada me enganou, cara.
Pô, esse camarada me deu um balão, me deu uma volta, né? No jargão popular. Irmão, é 7 anos. Eu não tô falando de Aí ele 7 lembrou dias. do que ele fez lá atrás com o irmão dele. Eu enganei o meu irmão. E agora... Aí, eu Nunca nunca mais engano ninguém. É... A verdade é que isso daí é a consequência do erro. A pessoa acha que você vai cometer o erro e não vai ter uma consequência. Só que vai ter. Por mais que você tenha uma oportunidade de corrigir, mas a consequência que você fez vai ser cobrada. É verdade, é verdade. É por isso que a gente tem que, como eu falei anteriormente, se humilhar na presença do Senhor. Porque se a gente não se humilhar, a gente vai passar por essa situação, está sendo ali forjado e a gente não consegue aprovação, fica naquele círculo ali vicioso. Eu não quero reconhecer que preciso ser mudado. Eu preciso reconhecer que preciso de mudança, preciso de transformação, senão eu vou continuar lá em Labão. Imagina, 20 anos. Eu não quero ficar 20 anos aprendendo, não. Se Deus me permitir aprender rápido, eu quero avançar. A gente tem que avançar. E para isso, eu preciso quebrar o meu ego, a minha vaidade, a minha frustração, a minha soberba, a prepotência. Eu preciso ser moldado por Deus. E aí ele passa esses 20 anos. Aí eu estava meditando nessa mensagem, né? Quando que Jacó saiu da casa de Labão? Ele saiu quando Deus falou com ele. Gênesis capítulo 31, verso 3. Deus ordena, volta para lá, volta para a tua família, volta para lá. Aí, mediante essa palavra, ele vai, o que ele faz de novo? O camarada passou 20 anos no tratamento. Ele fugiu lá da casa do seu pai, fugiu lá do seu irmão, e aí o que ele faz de novo? Foge. Ao invés de encarar Labão, de ter um tete-a-tete com Labão e partir, ele foge. Pega todo mundo e, bate em retirada. Só que nesse processo, Deus não permitiu que ele fugisse de novo, ele teve que encarar. Labão alcança ele, e ali, quando Labão alcança, eles têm aquela conversa, aquela conversa ali, aquele diálogo, até que eles resolvem aquela situação e um altar é levantado. Eles levantam um altar e Gênesis 31, verso 46 e 47, fala desse altar. Ali eles fazem um concerto e ali eles partem em paz. Labão volta e ele continua o processo que ele tá vivenciando. E aí, como a missionária falou, né, lá no Val de Jaboque, no vale, ele tem esse encontro com Jeová, esse tete-a-tete com o soberano. Aí, se vocês, só para fechar mesmo, para vocês me ajudarem, Gênesis capítulo 32, o verso 25 e o 30. Alguém já achou? E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Perfeito. Quem venceu o combate? Sim. Quem venceu o combate? Quem venceu foi o anjo, que tacou o anjo. Ele reconhece isso no verso 30, porque ele foi poupado. Era para ele ter visto a morte, mas aí ele reconhece: olha, esse lugar aqui é um lugar diferente, eu fui poupado, eu vi a Deus e fui poupado, já era para estar morto. Só que
de forma ambígua, ele também foi vencedor. Sabe por quê? Porque ele venceu o seu orgulho, ele venceu a sua vaidade, através daquele toque que o anjo dá nele, na juntura da coxa. Aí Jeová faz aquela cirurgia, né? E às vezes a cirurgia, irmão, foi na coxa. Foi aqui, ó. Foi dentro do seu coração, foi no seu emocional, foi naquilo que atrapalhava Jacó ser chamado de Israel, aquilo que estava servindo como barreira, aquilo que estava impedindo o realizar da obra de Deus na vida dele, foi vencido através de uma cirurgia, do toque do soberano, e através desse toque ele foi transformado. Então, a partir daquele momento, ele tem o seu nome mudado, ele consegue voltar até o seu irmão, consegue pedir perdão, e Gênesis 33, no verso 4, vai dizer o resultado dessa transformação. Eles se abraçam e choram copiosamente. Imagina, um irmão que trapaceou, um irmão que armou, que quis fazer um cambalacho lá, deu a volta no irmão, agora encontra-o, pede perdão, se arrepende e ali encontra o perdão, né? Encontra a transformação e Deus consegue então cumprir o objetivo, o propósito que ele tinha na vida de Israel. Essa é a mensagem, esse é o estudo que, como eu falei para vocês, antes de falar para vocês, é um estudo que fala para o irmão Jefferson. Eu só estou compartilhando isso com vocês, mas essa mensagem todinha, ela foi preparada por Deus para a minha vida. Eu me enxergo nesse processo, eu me enxergo em provação, e eu preciso ser aprovado. Eu tenho buscado em Deus a misericórdia dele, tenho buscado diante dele o perdão, tenho atravessado o val de Jaboque, eu tô no meio do val, agora eu estou buscando a aprovação. Deus está fazendo essa cirurgia no meu coração, me fazendo entender que os processos na qual eu passo e que eu passei é para forjar em mim um coração adorador. Lembra que eu falei lá no início? Ele está buscando os verdadeiros adoradores, ele está buscando a quem possa ir, ele está buscando aquele que se coloca no muro, na brecha. O Senhor nos chama, o Senhor nos traz para um propósito, para um objetivo, mas a gente precisa passar pelo processo. E dentro desse processo, Deus tem trabalhado no meu coração, Deus tem me feito enxergar que não é no muito falar, não é no muito esbravejar, não é no muito responder, sabe? Às vezes a gente precisa refletir, parar, não olhar para o próximo, mas olhar para dentro da gente, né? Às vezes a gente enxerga muita coisa ruim no outro, mas como é que eu estou? O outro, penso até na salvação, né? Salvação individual. Oro para que o outro possa encontrar abrigo diante de Deus, oro para que o outro mude as suas atitudes, mas antes do outro, sou eu primeiro. Então, essa autoanálise que o irmão Jefferson faz, as provas, as provações, as situações que a gente passa, que os gigantes se levante, mas que a gente possa vencer ele em nome de Jesus. Que o gigante se levante, mas que nós possamos derrubá-lo dia após dia, buscando a nossa coroa da vida, porque o nosso galardão é com o Senhor. Se a gente não encontrar a aprovação aqui nessas provas, a gente não alcança a coroa da vitória. E eu quero alcançar a minha salvação. Mesmo passando por essas provações, tendo que abrir mão do meu ego, da minha vaidade, da minha razão. Muitas das vezes a gente tem que abrir mão da razão,
A nosso caráter tem que ser forjado ao caráter de Cristo, na obediência, no reconhecimento. E, assim, essa é a mensagem que Deus está tratando com o irmão Jefferson, e eu compartilho com vocês. Que vocês possam ser aprovados, que a gente possa ter o nosso caráter forjado, trabalhado por Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que vocês venham frutificar, para que o irmão Jefferson venha frutificar na presença do Senhor. Amém? Amém. Eu tenho até um louvor, mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Lília, se colocou, Lília. É aquele. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra você entender. Filho, estou te mudando. Filho, estou te ensinando. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quem pode orar pela vida do irmão Jefferson? Amém. Calma, a gente vai orar. Essa só apareceu. Cadê a pessoa? Vai orar? Oi, mamãe. Vai orar? Vamos orar? Vamos orar então. Posso orar? Não. Daqui a pouco. Quero agradecer, né, por o Diácono Jefferson ter aceitado esse convite. Foi bênção do Senhor. Então, que Deus continue te abençoando, te honrando. Cada dia venha crescer, ser forte na presença do Senhor. E que o Senhor venha te usar cada dia como instrumento na casa dele. Né? E abençoar toda a sua casa, em nome de Jesus. Né? Vamos estar orando, então, para terminar. E orando pelo lar, né, do Diácono Jefferson, né, a diaconia do Irmão. Que Deus venha estar abençoando a todos vocês, em nome de Jesus. Eu vou pedir a nossa irmã Márcia para estar orando. Amém, Márcia? Aleluia. O microfone, Márcia. Está desativado. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa pessoa que me colocamos, Pai, para agradecer pela sua oportunidade, agradecer, Senhor, pela tua já para amar o seu tempo, para amar o seu dom, Pai, para compartilhar conosco aquilo que o Senhor colocou no coração dele, aquilo que o Senhor revelou. Muito obrigado, que ele possa estar com a experiência cada vez mais, dedicando, crescendo, Senhor, na graça e no conhecimento, dedicando, Senhor, e passando diante tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai. Agradeço por cada uma deles, né? Agradeço, Senhor, pela tua palavra, Pai amado, por esse momento que o Senhor tem me encerrado. Pai, muito obrigado por tudo, me deu uma boa notícia, que eu possa, Pai amado, fazermos, Pai amado, entender, Senhor, a cada palavra, a cada ensinamento que o Senhor nos colocou nessa noite, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra maravilhosa, né? Altar secreto e altar público. Eles vão guardar essa palavra. E quem é que vai tirar foto? Cadê a Jaque? Pode falar, Valéria. Jaque? Oi, estava com o microfone desligado. Que bênção, hein, gente? Tremendo. Olha, ficou, o recado foi dado, né? Tem alguém pensando ainda em fugir? Se quiser fugir, pode fugir, mas sabe que vai ter que voltar, né? Verdade. Vamos lá, um momento para poder tirar a foto. Será que vai sair do Colgate? Gente, senti falta do irmão
Da Sheila, isso. Trabalhou hoje. Da Érica. Até mais tarde. A Érica também trabalhando. Hoje Também. faltando. Tá, vamos lá. 1, 2, 3 e... Oi! Saiu todo mundo, Jaque? Oi? Deu para sair todos ou não? Não, todos não. Tem bastante gente hoje, né? Deu para sair todos. Eu contei 14, eu acho. Infelizmente, aqui não dá para sair todo mundo. Mas depois eu vou estar vendo um programazinho aí para a gente poder sair pegar todo mundo. Agora. Amém. Amém. Foi bênção, tá? Muito obrigada. Top, Vitória. Aí, Laura, mais uma pregação para tua agenda. Ô, tia, nem tem todas, né? Tia, não tem todas aqui, não. Só tem 6, ó. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É que tem muita.